Depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém mais queria saber desse negócio de guerra. 80 milhões de mortes no conflito deixou todo mundo em pânico. Mas quando esse conflito finalmente acabou, dois países começaram a se olhar meio estranho: os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos eram os grandes representantes do capitalismo, e a União Soviética queria mostrar que o socialismo funciona. O perigo é que ambos eram muito fortes militarmente, e uma guerra entre eles seria uma catástrofe. Ainda bem que eles nunca se enfrentaram militarmente. É por isso que a gente chama esse período de Guerra Fria. Porque ela nunca chegou a esquentar de verdade. Mas como eu disse, eles nunca se enfrentaram diretamente, porque na busca por zonas de influência acabaram gerando conflitos indiretos, de modo que conflitos locais eram apoiados por lados diferentes. Isso aconteceu na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Afeganistão, entre outros. Outro ponto aí é o processo de descolonização dos países africanos. Até esse momento, os países da África ainda eram colônias. Eles começaram a sonhar com sua independência. E esses dois grandes gigantes, essas duas potências, começaram a dar apoio financeiro e militar para que esses países lutassem por sua independência e, quando essa independência fosse conquistada, eles se tornassem aliados. A América Latina, embora já independente, ocorreu um processo parecido, onde ambos os lados influenciavam movimentos políticos que levavam a uma grande instabilidade na região. Os Estados Unidos consideravam a América Latina como um quintal da sua casa. Então ele investiu pesado em apoio de regimes ditatoriais e opressores em diversos países da América Latina para evitar essa influência soviética. Outro ponto importante aí na Guerra Fria é que tudo o que uma potência fazia, a outra precisava fazer igual, para rivalizar. Quando os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, por exemplo, ou a doutrina Truman, que era um projeto de apoio financeiro aos seus aliados, a União Soviética criou a Comecon, que fazia basicamente a mesma coisa. Os Estados Unidos criou a OTAN, que era uma aliança militar entre os seus aliados. A União Soviética foi lá e criou o Pacto de Varsóvia, que era a mesma coisa. Enquanto os Estados Unidos tinham seu serviço de inteligência, que era a CIA, a União Soviética tinha a KGB. Enquanto os Estados Unidos tinham o Capitão América, a União Soviética tinha o Guardião Vermelho. Tá, esse aí é só na ficção. Mas o cenário em que a rivalidade entre os dois ficou ainda mais evidente é na tecnologia e na corrida espacial. Quando o projeto espacial soviético lançou o primeiro satélite em órbita da Terra, os Estados Unidos ficaram chateados. Quando a União Soviética lançou o primeiro ser vivo no espaço, uma cadelinha chamada Laika, os Estados Unidos ficaram ainda mais chateados. E quando a União Soviética lançou o primeiro ser humano no espaço, Yuri Gagarin, os Estados Unidos ficaram putos. Então, como os Estados Unidos não sabem perder, eles precisavam fazer alguma coisa que superasse tudo isso. Então, em 1969, os Estados Unidos levou o primeiro ser humano à Lua. A história da Guerra Fria é muito complexa. Em algum momento do futuro eu vou lançar uma parte 2 desse vídeo, onde a gente vai falar mais alguns pilares que são importantes para entender essa Guerra Fria, como por exemplo a queda do Muro de Berlim, a crise dos mísseis de Cuba e o colapso da União Soviética.